É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar, nas ondas do rádio, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo com a entrevistada de hoje. Em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube e você vai ter acesso a essa e outras entrevistas da galera que semanalmente passa por aqui para falar de arte, de educação, de cultura, em especial de letras, de frases e de textos. A entrevistada de hoje foi minha professora no curso de escrita literária. Eu adorei as aulas, já li aquilo que ela escreve. Estou falando da escritora e professora também, Lu Aranha, que gentilmente vem bater um papo com a gente aqui no programa Subtexto. Lu, seja bem-vinda à nossa bancada virtual. Eu que agradeço e obrigada aí pelo convite também, né? Que seja um bom bate-papo para todos os ouvintes e todos os telespectadores do YouTube. Ô Lu, você é nascida onde? Eu sou nascida em Porto Alegre. Eu hoje moro em Porto Alegre de novo, mas eu morei em muitos lugares, né? Entre eles o Rio de Janeiro e o Amazonas, Manaus especificamente. Eu passei um bom tempo no Amazonas ali, né, trabalhando e também escrevendo e conhecendo também, né, que é muito rico, é outra realidade para quem mora aqui no Sul. E a literatura começou a tocar o seu coração em que momento da sua vida, Lu? Você era criança, você era adolescente? A literatura, a escrita, né, ela toca a minha vida desde que eu me conheço por gente, assim. Eu, muito pequena, me lembro de já alfabetizada, começar a escrever alguns poemas, e depois na escola, quando tinha, né, eu sempre fui péssima nas áreas de exatas, matemática, essas coisas assim, não era comigo. Mas a aula de português, e mais especificamente quando a professora pediu um exercício de escrita, era o meu lugar, assim, favorito. E eu sempre fui aquela criança, menina, adolescente das agendas. Então eu sempre escrevi muito, sempre a escrita foi uma forma, né, de me entender no mundo. E essa escrita ela foi se tornando mais profissional, digamos assim, né, no momento em que eu comecei a perceber que eu podia escrever histórias. Então, além daquilo que eu já escrevia, que era sobre mim, que tinha muito a ver ali sobre as minhas vivências, eu comecei a me dar conta que eu era capaz de escrever histórias. Com 14 anos, a gente teve uma tarefa na escola que era escrever um livro. Então, a gente tinha que montar um livro, né? E a ideia, eu sou da época que nem os computadores ainda tinham na escola. A gente até tinha uma sala de informática, mas era aquela coisa, tinha 1 hora, uma vez por semana só. Então, a ideia da professora é que a gente pegasse um caderno pequeno, né, daqueles de 96 páginas, e escrevesse a nossa história. E eu escrevi num caderno universitário grande a minha história e fiquei encantada que eu tinha conseguido transformar, né, tudo aquilo que eu queria numa história que fazia sentido. E a partir daí eu comecei a escrever contos, logo em seguida eu tive um primeiro blog, aí passei a publicar meus contos e crônicas nesse blog. Depois eu migrei para outro blog, que é o Causos e Prosas, que eu tenho até hoje aliado ao meu site. Hoje não escrevo tanto quanto eu gostaria no blog, mas ainda tem muito material lá. E, junto com isso, escrevendo contos e escrevendo narrativas longas. Quando deu 2005, eu tinha uma narrativa longa pronta e eu não tinha a menor noção do que fazer com ela, né? E aí foi indo, fui pesquisando até que em 2010 eu consegui lançar essa narrativa longa na Feira do Livro, aqui de Porto Alegre, fiz sessão de autógrafos, tudo aquilo. No final, eu tinha um monte de livro e não sabia o que fazer. E aí, quando vem a Amazon, quando a Amazon se consolida como uma ferramenta, né, de autopublicação, eu pensei que ali havia uma possibilidade para mim e comecei a estudar aquele meio. Então, eu me firmei realmente na literatura no momento em que eu conheci a ferramenta de autopublicação. Né? Eu sou formada em jornalismo, então sempre teve a escrita ali aliada, mas o escrever histórias, o contar histórias foi realmente com a ferramenta de autopublicação. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a professora, jornalista e escritora Lu Aranha, que passa por aqui para contar um pouquinho da sua história, da sua escrita, do seu fazer artístico. Você que está acompanhando a gente
pelas ondas do rádio em 95,3 na Rádio Fiscar. Pode vir aqui para o YouTube acompanhar a gente também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, ativa lá as notificações para você saber quando tem vídeo novo. Toda semana tem um escritor, uma escritora trazendo um pouquinho de arte, educação, cultura para você. Ô Luiz, você chegou a trabalhar como jornalista um tempo? Eu trabalhei como assessora de imprensa política. Eu trabalhei em rádio, né? Isso é legal, eu trabalhei numa rádio comunitária, fui locutora de notícias por mais de 2 anos também, né? Colocava música de vez em quando, por mais de 2 anos, e depois eu fui para assessoria de imprensa política e trabalhei na assessoria de imprensa política por anos, assim, em lugares, cidades diferentes, mas a assessoria de imprensa foi o que me sustentou por muito tempo. Hoje eu não deixo de trabalhar com política, né? Porque eu sou extremamente militante, feminista. Eu trabalho num selo editorial também, que é de uma ONG feminista. Então eu estou envolvida ainda com a política, mas de uma outra forma, né? E as minhas histórias também trazem muitas vezes questões políticas que, para mim, né, me atravessam e que eu acho importante a gente trazer. Lu, e a Lu professora? A Lu que trabalha numa plataforma muito legal, que eu já falei aqui, que é a Metamorfose, da qual eu fui aluno. Para quem não conhece, conheça. É uma plataforma completa para formar um escritor, para que o escritor entenda vários gêneros textuais, entenda suas práticas, entenda o mercado editorial também. E um dos módulos, certamente, se você estiver lá, você vai encontrar com a professora Lu. Como é que surgiu essa ideia de ensinar a escrever, ensinar aquilo que você sabia? Sabe que isso é muito interessante, né, Glauco? Porque quando eu estava no final do ensino fundamental, eu fui morar no interior do Rio Grande do Sul com meu pai. Meu pai morava numa cidade chamada São José do Norte, que é uma cidade muito pequena, próxima de Rio Grande ali, mas só dá para ir de lancha para São José do Norte. Ela é a última antes da Lagoa dos Patos encontrar o oceano aqui no sul. Então é a última praia que tem ali. E eu fui morar lá. E lá eu tinha a opção de ensino médio de fazer ou magistério ou contabilidade. Né? A gente tinha também o ensino médio normal, mas era aquela coisa, né? A minha geração é a geração profissionalizante. Todo mundo tinha que ter uma profissão muito rápido. E eu fiz magistério, e fiz concurso para o estado aqui no Sul. Passei muito nova, recém 18 feitos, assim, eu passei no concurso e dei aula no estado por 10 anos, até me formar em jornalismo e sair de Porto Alegre. E eu tinha eu adorava dar aula, mas eu tinha um certo trauma de sala de aula por causa dos pais de alunos. Né? Eu brinco assim com amigas professoras que dar aula é ótimo, o problema são os pais das crianças, né? E aí eu tinha esse, né, receio de dar aula e tal, já tinha sido convidado outras vezes para dar aula e não curti a ideia, um pouco por causa desse receio. E aí, na pandemia, eu já tinha feito o curso da Metamorfose, também fui aluna da Metamorfose, né? E o Marcelo, desde que eu cheguei no curso, começou, quem sabe tu vem dar uma aula de autopublicação, de entretenimento. E eu, não. E aí, na pandemia, ele me convenceu. Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas em muitos sentidos, né? Para a gente, como humanidade, como sociedade, mas também para descobrir ou redescobrir, né, novas possibilidades. E aí ele me convenceu, eu dei esse primeiro módulo online, adorei, e agora são 5 anos que eu estou aí na Metamorfose, né? Eu trabalho com autopublicação, literatura de entretenimento, narrativas longas, literatura erótica, os módulos básicos de conceito fundamental, criação de personagem, universo ficcional. Então, dou vários módulos, assim, vou circulando ao longo do curso. E é uma coisa que eu descobri que eu gosto muito, e que eu gosto muito de auxiliar pessoas que estão escrevendo as suas histórias. Eu gosto muito de escrever, obviamente, mas essa coisa de estar junto no processo de escrita, de acompanhar, de olhar para a ideia de outra pessoa e conseguir, né, ajustar ou achar uma solução que daqui a pouco está mais complicada ali, isso é algo que me dá muito prazer, assim. Então, me redescobri uma professora,
né? Justamente com essa coisa da escrita, da literatura, que eu acho fantástico, né? Porque a gente tem muita gente querendo escrever e muita gente com boas histórias para contar. O que nos falta no mercado editorial é um pouco de abertura, porque uma grande editora ela não vai olhar para esse cara pequeno que está recém começando, né? Então, tu dá esse suporte para essas pessoas e ver que elas podem chegar a outros lugares é muito interessante. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, professora, jornalista Lu Aranha, que traz um pouquinho da sua história, do seu fazer artístico, da sua produção textual. E eu quero aproveitar para convidar você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, em 95,3, para você vir aqui para o YouTube, para você acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. E tem um convite super especial para você que está acompanhando a gente, seja no YouTube, seja pela Rádio Fiscar, para você conhecer o Canto das Letras, que é o nosso apoiador cultural aqui do programa Subtexto. Desde junho, o Canto das Letras vem com a gente, trazendo um pouco de arte, de educação, de cultura, fomentando a literatura, o interesse pela leitura. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e também muitos HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção de MPB, jazz, blues e, claro, velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas pequenas livrarias de Londres ou de Buenos Aires, aqueles espacinhos aconchegantes. Você chega lá, você toma o seu café, põe o seu vinil para ouvir, enquanto você procura a sua obra da literatura nacional ou da literatura universal. Bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, sobre filosofia, sobre sociologia. E não se esqueça de que tem promoção super especial todo mês aqui no programa Subtexto. Esse mês, em especial, o Canto das Letras completa 30 anos, é isso, 30 anos, e tem 2 box muito legais para você. Um deles é um box da Jane Austen com 3 obras super especiais. Eu vou falar para você quais são elas aqui, ó. O da Jane Austen tem Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. E tem um outro box também, que é do George Orwell, com 1984, A Revolução dos Bichos e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. É só você ficar atento nas redes sociais do Canto das Letras e também do programa Subtexto. E se você quiser mandar um salve, perguntar sobre um livro, perguntar sobre um bolachão, um vinil, é só você escrever para 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. Livraria Canto das Letras, compra, venda e troca o espaço mais aconchegante de São Carlos e da região. Ô Lu, eu queria perguntar para você sobre o número de livros que você tem. Você tem uns 30 livros publicados, você não parou mais desde 2005, é isso? Eu tenho 38 livros. Na verdade, agora na Feira do Livro de Porto Alegre vai para 39, mas esse 39º é o primeiro livro técnico que eu estou escrevendo sobre escrita, né? Mas sim, eu tinha muitas histórias guardadas. E aí, quando eu descobri a ferramenta de autopublicação, eu comecei a colocar todas elas no mundo. E eu escrevi muitos livros também em parceria com uma outra autora, com a Marimone. Então, a gente tem uma série completa e uma duologia também. Fui organizadora de algumas antologias. Então, sim, eu tenho, vai para 39 títulos publicados. É interessante porque, assim, eu comecei na literatura de entretenimento, porque eu acho que é uma literatura, né, que a gente entra, que dá abertura no mercado, mas eu não escrevo só literatura de entretenimento, né? Eu gosto de contar histórias, mais do que qualquer gênero ou subgênero. Então eu vou brincando, assim, da comédia, distopia, tudo que foi possível eu já escrevi. Eu só não escrevi ainda uma alta fantasia. Essa está faltando para o currículo, mas de resto, muita comédia romântica, drama, gosto bastante de trabalhar com questões da violência de gênero também contra a mulher. Então, mesmo que o livro não tenha este foco, ainda assim tem ali algumas
sabe? Questões para a gente ir abrindo os olhos, abordando de outra forma, até porque é algo que a gente ainda está lutando muito, né? Para que as pessoas entendam o que é violência de gênero, entendam o porquê a gente precisa acabar com isso. Então, tem muita coisa ali que, quando dá, eu ponho uma pinceladinha, assim. Você acha que a literatura, a sua em especial, ela precisa ser, de certa forma, política, abordar certos temas que são tabus na sociedade? Você se sente melhor mergulhando nesses temas? Com certeza. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é político, Glauco. Na hora que a gente nasce, a gente já está inserido em uma política. E isso é uma coisa que é importante, né? Porque, por exemplo, a minha geração, ela foi ensinada a não gostar de política, a não olhar para a política. É aquela coisa, não se discute política, futebol, política e cabeça de juiz não se discute. Opa, futebol aí eu concordo, mas política se discute sim, porque a política permeia toda a nossa vida, né? Nós não somos seres sozinhos neste mundo, nós vivemos numa sociedade, e essa sociedade tem uma política. Então, eu acho que sim, eu acho que é importante. E acho que a minha literatura, assim como a literatura de vários outros escritores, ela perpassa aquilo que a gente vive no nosso tempo, né? Se a gente tinha lá atrás, perdão, se a gente tinha lá atrás, por exemplo, o Castro Alves querendo discutir, né, por que não éramos ainda, por que ainda éramos uma sociedade escravagista, enquanto a gente tinha o Gonçalves Dias falando das belezas, tudo isso é um ato político, né? A gente continua falando sobre política na literatura, só que aquilo que perpassa o nosso tempo. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? E sim, eu acho importante a gente falar sobre, além de escrever, eu acho importante a gente falar sobre, que é um manifesto político. Dentro das nossas realidades, é um manifesto daquilo que nos corta, que nos atravessa e que, de alguma forma, a sociedade nos impõe. Então, acho importante sim falar. E a questão da violência de gênero, particularmente, eu acho que é uma dor muito forte das mulheres, porque nós levamos muito tempo para entender que determinados comportamentos eram sim violência. Por exemplo, o mais simples, né? A questão patrimonial. O cara sai ao provedor, é ele que dá dinheiro, daí ele dá uma mesada para a mulher. A mulher não tem autonomia financeira, a mulher não. Isso é um tipo de violência. Então, tu começa a olhar para isso e tu vai vendo que é um buraco muito profundo e que a gente tem muito ainda a subir para conseguir, de fato, se dizer que estamos em pé de igualdade e que temos as mesmas condições, os mesmos direitos. Então, acho que é importante, sim, a gente, principalmente como mulher, falar sobre política e trazer isso na literatura. Não é um. E aqui eu acho que é interessante a gente fazer uma parte, né? Não é um compêndio teórico, não é uma. É coisas que acontecem com as nossas personagens em movimento, nas tramas, nas ações, que vão refletindo essas questões que são pertinentes ao nosso tempo. Esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora, professora, jornalista Lu Aranha, que traz um pouquinho da sua perspectiva acerca da literatura e fala para você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, ou então para você que está acompanhando a gente no YouTube, no canal Glauco Keller. Aí você está vendo essa super entrevista em áudio e em vídeo também. Ô Lu, um dos cursos que você tem na Metamorfose e alguns dos livros que você tem publicados, são do gênero literatura erótica. E a literatura erótica, o erotismo, a sensualidade, a própria palavra sexo, num país em desenvolvimento como o nosso, sempre é tabu, né? Principalmente nesses últimos tempos que a gente vem sofrendo com movimentos neofascistas, radicais de extrema direita, né, que visam censurar, que visam proibir. Como é que é para você mergulhar
numa literatura tão necessária, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser acolhida pelo leitor, pela sociedade? Eu acho muito interessante nessa questão da literatura erótica, porque as pessoas, elas, né, fazem sexo. Não, não é uma coisa que não exista no nosso mundo, né? E ainda assim há todo um melindre, uma vergonha, e principalmente há toda uma objetificação do corpo feminino, né? Então, se a gente vai olhar a literatura erótica e a evolução dela, porque ela existe desde que o mundo é mundo. A gente tem, por exemplo, lá nas pinturas rupestres, a gente tem, né, já histórias com erotismo na Bíblia, que é considerado, né, o grande livro sagrado dessa era judaico-cristã que a gente vive. Também, os Cânticos dos Cânticos é uma literatura erótica. Mas existe esse tabu muito grande. E eu acho que a literatura erótica atual, ela quebra esse tabu quanto ao corpo e quanto ao sexo feminino. E ela vem além de causar, né, prazer, que é o objetivo primordial de uma literatura erótica, ela vem para desmistificar muito essa questão do corpo feminino. É muito difícil a sociedade lidar com uma mulher que fala de sexo, que fala sobre sexo e que não fica vermelha ao falar de sexo, né? E aí a literatura erótica ela vai desconstruindo isso, né? Porque daí ela vai trazendo para mais mulheres a possibilidade de descobrir os seus corpos, de entender o seu funcionamento, de entender o que é prazer de fato, né? Porque é engraçado isso, mas, por exemplo, eu tinha 25 anos quando a gente começou a falar sobre clitóris e a existência dele. Quer dizer, eu tive uma vida sexual antes disso que ninguém falava, que ninguém sabia. Que a mulher era literalmente só um buraco. Então, tu vai construindo isso e a repercussão que isso tem é muito interessante entre as mulheres, obviamente. Entre o público masculino, a gente ainda tem que aprender, a gente ainda tem que aprender, não, a gente ainda tem que dar limites. O público masculino ainda precisa de limites quando está se falando de erotismo e de uma mulher falando sobre sexo, né? Isso sempre foi uma questão para mim mais complicada, assim, de receber mensagens, conversas que eu nunca pedi, fotos que eu nunca pedi, porque eu escrevia literatura erótica. Então, nesse ponto, eu acho que é o conturbado da coisa, assim, é tu conseguir impor esses limites e não deixar com que as pessoas te desmoralizem porque tu estás falando de algo que todo mundo pratica, né? Então, é muito mais uma postura de encarar o mundo. Eu acho que ser escritora erótica hoje, né, na situação que a gente vive, é uma postura de encarar o mundo e de assumir que, sim, estou falando sobre sexo, acho importante falar sobre sexo, mas o sexo não é só ele, né? Existe toda uma história por trás, existe toda uma questão ali de relacionamentos. Eu não gosto daquela linha de livros eróticos que a mocinha é sonsa, o cara é o poderoso chefão, e não. As minhas mulheres sempre foram empoderadas, eu sempre trouxe uma outra perspectiva, eu sempre tentei colocar o homem nesse lugar onde sempre colocaram a mulher, né? Então, fazendo essa releitura da literatura erótica, mas com a intenção de que mais mulheres possam falar abertamente sobre seus corpos, sobre suas vontades, sobre suas necessidades também, né? É curioso você falar, né? Porque eu vejo que na literatura, né? E aí você traz um exemplo das mensagens, das fotos que homens eventualmente te mandam, né? Essa confusão que se faz entre o escritor, o criador, e o narrador, e o personagem, né? Eu acho que na ficção, se a gente pensar na teledramaturgia, isso existiu nos anos 70, né? Da atriz tá passeando nas ruas e ser ofendida porque a personagem dela era má na novela, né? Mas na teledramaturgia a gente conseguiu se desprender, e na literatura ainda não, né? E é Ainda não. curioso isso, né? Na Essa confusão que se faz, né? Ah, ó, esse, esse narrador é o mesmo que o autor. Não, não é. Eu estou criando um personagem, né? na literatura, as pessoas têm essa dificuldade, né? Elas acham que tudo que tu publica é autoficção. E, na verdade, não. Tu pode até ter
alguma coisa, uma outra experiência tua, mas de uma forma geral, é uma história que tu cria, personagens que tu cria, cenas que tu imagina, que tu vê como é que funciona. Existe todo um trabalho por trás, né? Seria fácil. Eu sempre brincava antes, porque agora eu faz muito tempo que eu não publico nada erótico, mas eu sempre brincava que quem dera que eu vivesse tudo que meus personagens viviam. Eu ia estar super feliz da vida, entendeu? Pele boa, toda animada, mas não é, né? É uma história que tu cria. E sim, há muita dificuldade, principalmente na literatura erótica, e uma outra dificuldade que eu acho é que as pessoas demoram a levar a sério a literatura erótica. As pessoas ficam brincando, achando que é engraçado. É como se fosse uma grande quinta série quando a palavra erotismo, sexo, qualquer coisa entra no lugar, né? Fica todo mundo com a... Mas, gente, é uma história que tem um cunho, que tem uma questão ali sexual, mas que, para além disso, tem toda uma narrativa, né? Tem todo um desenvolvimento de personagens, tem toda uma descoberta. Então, eu ainda acho que a literatura erótica, sim, é que nem a literatura de entretenimento, em muitos casos, ela fica com essa coisa como se ela não fosse, de fato, uma literatura, ou uma boa literatura. E, na verdade, tem livros eróticos sensacionais, assim, né? Lu, e a própria literatura erótica, ela tem subdivisões. Fala um pouquinho dessas subdivisões. Eu me lembro das aulas, eu adorei aprender isso. Então, essas subdivisões, elas não são oficiais, né? Preciso dizer que os teóricos ainda não se debruçaram em cima da literatura erótica para oficializar, mas a gente pode dizer que hoje a gente trabalha com 3 tipos de literatura erótica. A soft porn, que é aquela mais branda, que é aquele amor mais romântico, mais água com açúcar, que nada vai ser explícito, mas muito implícito, né? Depois a gente tem a hot, que daí é essa literatura erótica que já tem cenas mais explícitas, que já tem uma pegada assim, né, mais como é que eu posso dizer? Tem essa pegada mais erótica mesmo, sabe? De vamos lá, vamos fazer, o que tá sentindo, como é que é, mais descritiva. Acho que a palavra poderia ser essa. E tem o erótico dark, né? Que é aquele que mistura sexo e violência. Basicamente, né, faz a mistura de sexo e violência. Só que tem uma coisa que é muito importante, né, quando a gente fala disso, a gente pensar. Porque o grande exemplo da literatura erótica ainda é os 50 tons de cinza, né? E aí as pessoas questionam, mas ele bate nela, mas tem questões sadomasoquistas ali, né, de dominador e submissa. Sim, mas há consentimento. Então, ela não vai entrar na literatura dark, porque tem o consentimento. Essa literatura dark, ela não trabalha com consentimento. São aquelas fantasias que machucam o outro, que realmente agridem o outro de alguma forma. Então, entra questões de pedofilia, de abusos, vai para esse lado mais criminal a literatura dark, né? O erótico dark. Mas é isso, assim, eu acho que é interessante e tem público para todas, tá? E aí o pessoal vai questionar muito, mas então esse é o dark, quem gosta mais são os homens. Não, gente. Atualmente, a literatura erótica é muito mais consumida por mulheres. E tem, para todos os 3 subgêneros, tem público. Esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, jornalista e professora Lu Aranha, que traz um pouquinho dos panoramas, dos gêneros, das histórias, dos 38, agora 39 livros que ela já publicou e outros tantos que ela já leu. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente também em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Lu, e o que você gosta de ler, assim, quando você fala, poxa, hoje eu estou de boa, vou pegar um livro para ler, assim, o que está na sua mesa de cabeceira? Eu leio muita coisa diversa, assim, eu gosto de boas histórias. Na minha mesa de cabeceira sempre está 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, é o meu livro favorito na vida. Eu leio e releio ele, assim, já, né, uma vez por ano, pelo menos, eu tento.
mas eu tenho trazido muita literatura feminina. Eu tenho descoberto muitas escritoras, porque é aquilo, né? A minha vida inteira eu li homens. Então eu comecei a me dar conta de que onde estão as mulheres, né? E aí fui fazendo algumas pesquisas, descobri mulheres clássicas, como a Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, que é contemporânea do Machado de Assis, né? E que escrevia coisas sensacionais, né? No mesmo estilo de Machado, no mesmo estilo do Aloísio também. Então, descobri ela, descobri a Firmina dos Reis também, que é sensacional. A Albertina Berta, que é o primeiro livro erótico do Brasil, brasileira, Albertina Berta, Exaltação, o nome do livro é sensacional. Então eu fiz essa busca, né, no passado, assim, por escritoras. E atualmente eu tenho lido muitas mulheres contemporâneas também. Claro que eu sempre revisito algum clássico, né? Eu acho que é importante a gente manter, até pelas aulas também, né? Manter essa coisa dos clássicos, não perder eles de vista. Então, volta e meia eu tô revisando alguma coisa, relendo alguma coisa, mas eu tenho lido muita mulher contemporânea. E descobri recentemente o Eduardo Louis, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um escritor francês, mais ou menos na mesma linha da Annie Ernaux, né? Então, eu descobri ele, eu fiquei super obcecada, eu li todas as coisas que ele publicou, fiz uma exceção para ele, né? No meu hall de mulheres, abri uma exceção para o Louis, mas achei muito bom. E agora, na minha pilha aqui, tem Conceição Evaristo, Lília Guerra, tem a Giovanna Madaloso, quem mais? Tá, tem uma aqui da Jane Austen também para reler Orgulho e Preconceito. Então, eu tenho muita coisa, assim, e dou sempre preferência para as brasileiras. Claro, leio muita coisa internacional, obviamente, né? Até porque a gente tem que estar por dentro, mas dou muita preferência para nacionais. E tem um horário que você gosta de escrever? Você sente melhor? Você acha que seu texto sai mais do jeito que você quer? Assim? Sim, eu tenho rituais, né? Quando eu estou trabalhando num projeto, por exemplo, das 9 às 11 horas da manhã, porque até às 9 eu estou envolvida com a vida cotidiana, né? Ah, faz exercício físico, toma banho, se arruma, arruma a casa, aquela coisa normal. E aí, então, das 9 às 11 eu trabalho. E tem uma coisa muito engraçada, eu não consigo escrever de cabelo solto, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prender os cabelos. É como se os cabelos soltos não me deixassem pensar para escrever a história. E aí eu trabalho aquelas 2 horas no livro. Se eu tiver com o meu prazo mais longo, eu trabalho só 2 pela manhã. Se eu tiver com um prazo mais curto, eu trabalho 2 à tarde também, né? Mas com um bom intervalo entre uma e outra para o cérebro arejar, assim. Mas eu só começo a escrever de fato depois que eu estou bem planejada, que a minha história está bem organizada, eu sei exatamente para onde eu vou, aí eu começo a escrever. Eu levo mais tempo planejando do que escrevendo uma história. Como você se enxerga daqui a 5 anos, Lu? Você vai ter publicado mais uns 30 livros, assim, dado mais umas 1000 aulas? Não, umas 1000 aulas com certeza. Acho que dar aula é uma coisa que eu vou seguir fazendo. Publicar mais uns 30 livros, acho que não, porque aquele PEG inicial que eu tive ali quando eu comecei na Amazon foi uma onda que eu surfei e tal. Hoje eu não tenho nem estrutura de vida, nem ritmo para fazer, né? Uma história atrás da outra, como eu fazia antigamente. Mas acho que sim, eu tenho pelo menos uns 6, 7 livros que eu gostaria de, em 5 anos, ter conseguido publicar já. E eu queria daqui a 5 anos estar vivendo num país onde eu fosse feliz, onde eu saísse para a rua e eu não visse pessoas morando na rua, onde as pessoas tivessem mais respeito, né? Umas pelas outras, assim, pela vida como uma condição. Eu moro numa cidade que é Porto Alegre, né? Que a gente foi muito afetado pelas enchentes do ano passado. Então a gente ainda está se restabelecendo, né? Isso é uma coisa que leva tempo, assim, a gente ainda tem uma boa parcela do Estado que não conseguiu se reerguer. Então, acho que eu sonho que daqui a 5 anos a gente esteja com tudo isso resolvido, que se vier uma outra enchente, a gente tenha condições de sobreviver a ela sem ser o desespero que foi a última.
Acho que eu penso muito no coletivo, Glauco. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando assim no geral, sabe? Porque isso impacta o meu dia a dia. Isso impacta as minhas emoções, né? Então eu tenho essa visão assim mais social do 5 anos para frente. Não tenho nenhum, quero ser milionária, ter uma lanche, um iate, não. No máximo, quero estar morando na beira da praia, mas acho que isso é para daqui a 10 anos, não vai dar em 5. Ô Lu, a gente está finalizando o programa Subtexto, eu adorei, mas eu queria te perguntar o que eu não te perguntei que você achou que eu ia te perguntar. O que tu não me perguntou que eu achei que tu ia me perguntar? Achei que talvez perguntasse alguma coisa sobre, mais especificamente, livros, né? Mas acho que de geral tu perguntou. Eu estou lançando então esse novo livro, né? Vou aproveitar a fazer a minha propaganda, que se chama Arquitetura da Ficção, é um guia de planejamento de narrativas longas. Então, tudo que eu testei e vi ao longo desses anos todos, dando aula e com a prática que eu tenho nas produções dos meus livros, eu montei um guia, é literalmente um passo a passo, né, para quem está querendo montar, planejar uma narrativa longa, e a gente vai lançar ele na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 2 de novembro, às 19 horas. E acho que, além disso, eu tenho a incubadora narrativa, né, que também é esse outro ponto assim de ligação entre a minha escrita, a metamorfose, que é uma agência para auxiliar, né, escritores e pessoas que querem começar a escrever ou que já escreveram e precisam de ajuda em divulgação. Então, é uma agência, literalmente, porque ela abrange desde a produção, desde a escrita, até a venda dos livros, né? E eventos, enfim. E acho que era isso. Foi um prazer, eu Quem adorei. quiser te encontrar, Lu, quem quiser te encontrar, Instagram, redes sociais, como é que faz? Instagram, @luiza com s.aranha. O site também, www.luizaranha.com.br, e tem o site da incubadora também, www.incubadora.narrativa.com.br. Lu, bom demais, adorei, viu? A gente tem que fazer isso mais vezes, eu gostei também. A gente tem que fazer isso mais vezes. A gente fez uma live há alguns dias com a Aline Bey pela Metamorfose, foi muito, muito legal. A Aline gostou demais, os alunos gostaram demais. E fazia tempo que eu queria a Lu aqui no programa Subtexto e agora deu certo. Eu tenho certeza que quem acompanhou também curtiu demais, seja pelo YouTube, seja pelas ondas da Rádio Fiscar. Lu, beijo, obrigado, bom demais. Beijo e, né, uma boa tarde aí para os ouvintes e para quem está nos vendo no YouTube. Até uma próxima. É isso, o programa Subtexto vai ficando por aqui, mas eu volto sábado com mais um bate-papo com um escritor, com uma escritora, trazendo um pouquinho de arte, educação e cultura para você. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.